Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem zagueiro que depois de muitas tentativas finalmente está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Atlético. Estamos falando de Kaká, 24 anos de idade, que estava jogando no futebol japonês e chega para ser mais um atleta do Furacão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador. Nessa temporada, vamos comparar com atletas do atual elenco, ver seus mapas de movimentação, histórico, na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5Clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Kaká nessa temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 24 anos de idade, 1,87 m, e estava jogando pelo Tokushima Vortis, a equipe que está na segunda divisão do futebol japonês. Vamos lá. 10 partidas nessa temporada, todas elas como titular, nenhum gol marcado, marcou um gol contra ao longo da temporada, ganhou 65% dos duelos defensivos, que é um rendimento interessante, tá bom, pessoal? Normalmente a gente cobra dos zagueiros, né? 60%, 60%, 65% de ganho nesse fundamento, ficou ali dentro da média. Já na bola alta não foi legal, tá bom? Apenas 48% de ganho, pessoal, menos da metade das disputas de bola por cima ele teve êxito contra os adversários. Aqui foi bem grave, tem que melhorar bastante nisso. Não pode de jeito nenhum repetir esse número nessa temporada. Retomou a posse de bola em média 13,1 vezes a cada 90 minutos. Já adianto que é um número bem interessante, tá bom, pessoal? Mas daqui a pouco vai ter um quadrinho pra gente falar só desse fundamento. 25 rebatidas, que nada mais é do que aquele chutão para tirar a bola da defesa. Acertou 90% dos passes que tentou, tomou 4 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Kaká nessa temporada de 2023. Torcida do Furacão, contem para mim nos comentários desse vídeo o que vocês acharam dos números que nós acabamos de ver do atleta. Claro, vou trazer mais informações, vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, os uniformes oficiais do Atlético que você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Kaká, vamos falar um pouquinho sobre o atual momento da sua carreira. Bem, pessoal, eu acho que, por mais que a gente tenha visto alguns índices positivos, outros nem tanto no Kaká ao longo de 2023, não dá para dizer que o cenário atual da sua carreira é positivo. Eu acho que já tem toda uma grande frustração de estar atuando na segunda divisão do Japão, quando ele chega ao país, né? Ele estava jogando numa equipe que estava na primeira divisão, o próprio Tokushima, acabou sendo rebaixado. Acho que isso não estava na ideia do plano de carreira do Kaká, que sempre foi um zagueiro extremamente promissor, mas é bem verdade que esse ano ele fez poucos jogos, tá bom? Ele, enquanto esteve à disposição nas primeiras rodadas da segunda onda, ele jogou todos os jogos, foi titular do Tokushima, mas desde o final de abril, aqui sinceramente, pessoal, não consegui achar se foi alguma lesão ou se foi algum outro tipo de problema. Ele sequer foi mais relacionado na sua equipe, não ficou nem sequer no banco de reservas. Não sei se teve algum problema extracampo, se teve alguma lesão, confesso que eu não consegui achar essa informação, mas é bem verdade que ele até começa o ano como titular pelo Tokushima, tem um desempenho apenas razoável, não foi nada demais nesse ano de 2023, dali pra frente ele nem sequer fica mais no banco de reservas, então provavelmente deve demorar um pouquinho para ficar na plenitude da sua forma física. Já são aí 2 meses e pouco, né, sem entrar dentro de campo, e também não estava assim tecnicamente tão bem jogando numa liga que não é tão forte pra gente pegar leve com a segunda ano do Japão, tá bom? O jogador é zagueiro, pessoal, mas sempre tem aquela curiosidade, né? Será que é um zagueiro que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, eventualmente até pelos dois lados da defesa? Por qual faixa do campo circula o zagueiro Kaká? Resposta na tela, para vocês verem comigo. Mapas de movimentação, mapas de calor do defensor, temporada 2023 e temporada de 2022. E vendo os dois mapinhas, pessoal, fica bem claro que é um zagueiro que consegue jogar tanto pelo lado direito da zaga quanto pelo lado esquerdo da defesa. Em 2022 a gente até percebe que ele ficou até um pouco mais pelo lado esquerdo, ele está um pouco mais concentrado ali no miolo da zaga pelo lado esquerdo, mas assim, muita atuação também pela direita. Em 2023 dividiu bastante
os dois lados da defesa. A gente percebe até como em 2022, principalmente, até avança bastante ali, quase na intermediária, né? No campo de ataque. Então um zagueiro que até tinha bastante a função de sair jogando pelo Tokushima. Por mais que não seja um zagueiro assim tão qualificado na saída de bola, esse não é definitivamente um dos seus principais predicados, mas foi até um zagueiro que saiu bastante pro jogo em 2022. Mas aqui a parte importante que eu acho que interessa pra galera do Furacão é que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Na defesa não deve sofrer nesse sentido, tá bom? Lá no começo do vídeo, pessoal, a nossa estatística que nós mais conseguimos ressaltar dos zagueiros foram as recuperações na posse de bola. Mais de 13 em média a cada 90 minutos. Já adianto pra vocês que é um número bem acima da média, bem interessante. Vocês vão conseguir entender isso melhor ainda comigo chamando na tela pra vocês verem o comparador estatístico da FBTV, porque agora vocês estão comparando com jogadores que vocês conhecem. Torcedores, 4 defensores que atuaram pelo Atlético Paranaense nesse ano de 2023, e aí fica bem claro como esse 13,1 é sim bem acima da média. Claro, é muito importante a gente ressaltar que ele está jogando a segunda divisão do futebol japonês. Daqui a pouco a gente vai dar seu histórico na carreira, vai ver que quando ele estava jogando no Brasil, na primeira divisão, assim, cai um pouco, tá bom? O nível técnico sobe naturalmente, os zagueiros do Furacão estão jogando Libertadores, Brasileirão, é normal que eles tenham um pouco mais de dificuldade do que o Kaká na segunda onda. Entretanto, para efeitos de comparação, de explanação, 13,1, até se ele baixar um pouquinho e mantiver isso no futebol brasileiro, vai sobrar na turma em relação a esse fundamento, que é importante, claro, mas obviamente a gente não tira se um zagueiro é melhor ou pior do que o outro só por conta disso, tá bom? Beleza, a temporada de 2023, entendemos que ele não vem assim numa grande fase, segundo ano do Japão, mas jogou no Cruzeiro, aqui no Brasil, primeira e segunda divisão. Lá no futebol japonês também já teve temporada que jogou na elite do futebol japonês. Como é que vinha sendo os seus números em temporadas passadas? Vem pra tela, pra vocês verem comigo. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Kaká como atleta profissional. Vamos lá, 2019, ano que ele surge pelo Cruzeiro, jogou aqui o Brasileirão da Série A, o segundo turno do Brasileirão, quando o Cruzeiro acaba sendo rebaixado. Ele faz 20 jogos naquela campanha, 18 como titular, marca um golzinho e tem uma média de 8,6 recuperações na posse de bola a cada 90 minutos. 2020, aqui ano do Cruzeiro na Série B. 34 jogos, 31 como titular, 2 gols marcados e praticamente a mesma média. 8,7 retomadas na posse de bola a cada 90 minutos. Se transfere para o futebol japonês, chega ao Tokushima Vortis quando o Tokushima estava na primeira divisão do futebol japonês. 29 jogos, 26 como titular, 2 gols marcados e 8,9 recuperações na posse de bola a cada 90 minutos. Aqui nessa temporada o Tokushima acaba sendo rebaixado, então ele joga em 2022 a segundona do Japão, faz 40 jogos, 32 como titular, 2 gols marcados e 9,6 retomadas na posse de bola a cada 90 minutos. Aqui a gente percebe mais uma vez, né? Caiu para a segundona do Japão, subiu o seu rendimento na retomada e subiu mais ainda agora nesse pequeno recorte de 2023. Então olha, o Brasil ele foi rebaixado nessas 2 temporadas, ou seja, pegou equipes que não estavam bem tecnicamente, as outras 3 temporadas da sua carreira sempre jogando em contextos de segunda divisão. Uma no Brasil e 2 no futebol japonês. Então, sinceramente, está difícil ainda de fazer uma super avaliação do Kaká, porque a gente não viu ele em primeiras divisões, em times minimamente organizados, o resto todo jogando em segunda onda fica um pouco discrepante para a atual realidade do Furacão, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de Kaká para reforçar o Furacão? Bem, galera, com as informações que saíram agora há pouco do portal Gol, né, assim que eu vi a notícia, eu vim aqui gravar o vídeo, parece que está chegando com empréstimo com uma opção de compra. Então isso minimiza um pouco os danos para o Furacão. Se ele conseguir performar bem, compra o atleta, senão ele acaba voltando para o futebol japonês. Ponto número 1 foi esse. Né? Número 2, o Furacão precisa de zagueiros, urgentemente, tem a possibilidade de sair o Pedro Henrique. Acho que mesmo sem essa saída, precisava vir defensores para o elenco do Furacão. Vai ter o confronto agora contra o Bolívar na altitude, o Furacão não vai poder usar todos os seus zagueiros, então era urgente a chegada de um zagueiro. Era importante a chegada do Kaká, provavelmente foi contratado rapidamente, muito por conta disso. Ponto número 3, pessoal, o Kaká ele surge muito bem no Cruzeiro, a torcida celeste ama ele, sempre afirmou que ele tinha um grande potencial, mas também é fato que esse potencial ainda não foi demonstrado pra gente, né, pessoal? Jogou uma Série B pelo Cruzeiro, tava 2 temporadas jogando segundona do Japão, quando jogou a primeira, seu time foi rebaixado, não conseguiu fazer tanta diferença assim no futebol japonês. Então o Kaká tem um potencial, um zagueiro que tem um vigor físico interessante, é um cara que tem até uma boa capacidade de recuperação, não tem uma saída de bola tão interessante. Então, assim, é um zagueiro que eu ainda preciso ver numa elite do futebol brasileiro, agora pelo Furacão, uma equipe protagonista, que está em Libertadores, está em Copa do Brasil, está brigando por G4 no Campeonato do Brasil. Acho que essa temporada vai ser legal para a gente ver se realmente o Kaká tem todo esse potencial. É bem verdade que a direção do Atlético já tenta contratar esse jogador há muito tempo,
né? Então, assim, algum potencial scout do clube, que normalmente acerta, viu no zagueiro, então te dá esse voto de confiança, mas nesse momento eu ainda não me empolgo, tá bom? Pelo que eu vi no futebol japonês, eu acho que o Kaká é um cara que tem potencial, pode agregar, mas precisa ser desenvolvido, tá bom? O que ele mostrou até agora não confirmou as expectativas. Eu acho que é um cara numa posição carente, consigo entender essa conotação pelos termos financeiros, eu acho legal essa aposta, mas hoje eu classifico como nome de composição de elenco. O nome de composição de elenco razoável, que precisava chegar, mas ainda não coloco como uma grande aposta do Furacão. Vamos classificar como composição de elenco. Se ele desabrochar, mostrar aquele potencial que a torcida do Cruzeiro sempre viu, ele sim se torna uma grande contratação, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!